Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que benção estarmos juntos para mais uma reflexão e vida nesse 7 de setembro, o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E hoje eu quero compartilhar com vocês dois trechos da Escritura maravilhosos que nos levam a refletir sobre o valor da vida, da existência e especialmente da longevidade, das cãs, dos cabelos brancos. Eu quero compartilhar esse texto e quero compartilhar também um testemunho de vida para esse dia 7 de setembro. Nós vamos começar lendo o texto do Salmo 90, verso 10 e 12, que diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Nesse primeiro texto que nós vimos, para nossa reflexão, a gente vê aqui que a nossa vida, de fato, ela passa rápido, ela voa, nós envelhecemos gradativamente. E o texto diz, Moisés, na sua experiência, diz que uma pessoa pode chegar aos 70, e havendo um pouquinho de vigor, aos 80. E o que passa disso é canseiro e enfado. E ele diz da necessidade de nós aprendermos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, nós precisamos curtir essa viagem, essa caminhada que é a vida, que é a existência, dependendo de Deus e tendo o temor do Senhor no coração. A palavra de Deus também diz no Salmo 92, verso 12 a 15, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Pois bem, meus amados, esses dois textos aqui eu quero fazer uma aplicação deles para um irmãozinho muito querido nosso, muito amado, que hoje está completando 100 anos de vida. Esse irmão é o presbítero Oséias Bezerra de Oliveira. Hoje ele está completando, dia 7 de setembro, 100 anos de vida. E durante toda a sua trajetória, ele foi um homem abençoado por Deus. Além de ele estar completando 100 anos, ele também está celebrando. Neste mês de julho, ele celebrou 75 anos de casado, de vida conjugal com Dona Neuza. Eles casaram em julho de 1948. Estão juntos aí há 75 anos e ele completando 100 anos de vida. Ele também completou nesse ano 70 anos de ministério como diácono e presbítero da igreja. No ano de 1953, ele foi eleito diácono aqui da Igreja Presbiteriana de Menino Matarazzo. Da junta diaconal que foi eleita de 3 diáconos, ele era um dos diáconos eleitos. Depois de 2, 3 anos, ele foi eleito presbítero. E por volta do ano de 2007, ele deixou a oportunidade para outra pessoa, mas continuou desempenhando o seu ministério com muita alegria, pregando em reuniões de oração, pregando na igreja, ensinando na escola dominical. Uma bênção, um servo de Deus abençoado. E nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela maneira como o Senhor o conduziu ao longo de todo esse tempo. E eu queria mostrar para vocês aqui algumas fotos muito interessantes de toda essa trajetória linda dele. Presbítero Oséias, casado com Dona Neuza, pai da Zenaide, é um exemplo para todos nós. Aqui tem uma foto de quando ele estava com a liderança da igreja, uma liderança forte. Temos aí irmãos queridos. A grande maioria já está com o Senhor, mas aqui representa uma época de ouro desta igreja. O presbítero Oséias está aqui também nesse time de homens, de varões daquela época, ali no lado direito, no canto direito da foto. Que alegria poder vê-lo e saber que ele se manteve sempre um homem aberto, transparente e servo de Deus em toda a obra que Deus colocou nas suas mãos. Aqui ele está na congregação do Jardim Verônia, que foi uma das igrejas que ele ajudou a plantar. Naquela época ele foi o presbítero que foi enviado para lá e ali ele abençoou muitas vidas. Aqui uma foto nossa, eu, Dona Neuza e seu Oséias, pastor Fábio e seu Oséias, e uma foto mais recente, tirada ontem, onde nós tomamos um café juntos e tivemos um momento precioso, celebrando já esses 100 anos. E no dia 16 de setembro, às 19 horas, nós teremos aqui a celebração dos 100 anos dele no templo da nossa igreja. E você é o nosso convidado para estar participando desse momento
tão maravilhoso, tão celebrativo, onde o Senhor deu a ele a bênção de completar 100 anos de vida. E eu quero deixar aqui uma reflexão do texto que nós lemos do Salmo 92, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O que significa o justo florescerá como a palmeira? Não sei se você sabe, mas a palmeira é uma das árvores mais maravilhosas que existe, porque ela é difícil de arrancar da terra, porque ela possui raízes fortes entre as árvores, ela é resistente às tempestades dos ventos, ela se inclina com a força do vento, porém ela resiste e volta ao seu normal, ou seja, a palmeira ela é resiliente. Nosso irmão Oséias é um exemplo disso. Isso significa dizer que o cristão ele precisa ter raízes profundas, como a palmeira, para permanecer inabalável diante das adversidades. As palmeiras florescem numerosas vezes, em abundância, o ano inteiro, em todas as estações. E um cristão que é caracterizado como palmeira são abundantes em toda a sua vida, independente da estação, independente da dificuldade. Assim foi a vida do nosso irmão querido, presbítero Oséias. Também o texto diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Em botânica se ensina que toda raiz, quando cresce muito e atinge a rocha, ela para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando a rocha. Enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento para sua expansão, para o cedro acontece justamente o contrário. Outra verdade interessante é que o cedro do Líbano ele é muito resistente, ele suporta o vento e o calor, e suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos, e por isso ele não depende de chuva, e como planta típica dessa região árida e semiárida, ele resiste a todas as provas. Assim deve ser o cristão que teme a Deus e que ama a Deus. E para crescer à semelhança do cedro, ele não pode ficar dependendo de fatores externos. Ele precisa aprender a aprofundar as suas raízes a fim de buscar alimento e provisão, mesmo em condições desfavoráveis da seca, do calor e da ausência de chuvas. Quanta lição linda! O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E assim aconteceu com o nosso irmão. E o texto diz que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que nós possamos tomar como exemplo a vida do seu Oséias, da dona Neuza, por todo esse legado maravilhoso e pela oportunidade de, como igreja, corpo de Cristo, estarmos celebrando os seus 100 anos, os seus 75 anos de casado, os seus 70 anos servindo ao Senhor. Que bênção! Louvado seja Deus por esta vida preciosa e que você também se disponha a ser uma bênção, que você possa honrar os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E com certeza ele honrou seus pais, ele serviu ao Senhor com alegria, com exclusividade e também de uma forma excelente e maravilhosa. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória por esses 100 anos e por essa reflexão nesse 7 de setembro tão importante para todos nós. Que Deus te abençoe.